Salve Alfartano, você estudando aí matéria de informática, vamos trabalhar aí alguns pontos importantes para a sua aprovação, para que você possa aí trilhar o caminho mais curto e mais coeso com aquilo que você precisa para chegar aí justamente dentro daquele resultado que você espera tanto, aquela tão sonhada vaga no curso que você justamente gostaria de estar sendo aprovado. Então vamos aí trabalhar com os protocolos e serviços relativos ao serviço de e-mail, porque vamos trabalhar aí basicamente com o correio eletrônico. Dentro do que fala sobre correio eletrônico, eu sei que você é um usuário disso, porque basicamente hoje, se você não tem e-mail, você não está incluído digitalmente. A ideia é de você estar aí ligado às ferramentas, conexão de recursos por meio da internet. Apesar de que o e-mail ele se tornou uma forma meio que secundária hoje em dia de comunicação. As pessoas acabam utilizando-se aí das redes sociais, utilizando de outras ferramentas de comunicação, como comunicadores instantâneos, WhatsApp, Viber, entre os outros mecanismos, e acabam deixando um pouco o e-mail de lado. Mas se você for observar, muitas dessas ferramentas, como o próprio Facebook, ele inclui dentro dele a ideia do e-mail. Ele oferece um mecanismo de comunicação similar a ele. Então meio que simplesmente se difundiu aí os objetivos. Qual é o objetivo de cada uma das ferramentas? O e-mail se tornou algo mais sério, mais sóbrio para você trabalhar com as coisas, enquanto que as outras ferramentas se tornam as estruturas aí mais pro dia a dia realmente. E aí dentro dessa ideia do correio eletrônico, o que você precisa entender é que às vezes aparecem questões ridículas, do tipo, o que veio primeiro, correio eletrônico ou internet? É óbvio que foi o correio eletrônico. Como assim? É porque simples. Quando você fala em telex, telégrafo, eram mecanismos eletrônicos de envio de dados. E não se tinha internet naquela época. Então eles vieram antes da própria internet. Até começaram a fomentar a ideia de que se eu posso enviar estes dados, que são textos pequenos, desta forma, por que eu não posso melhorar a minha infraestrutura e começar a enviar mais dados com maior significado? E aí começou a se montar a forma de comunicação da internet pensando-se nessas linhas de raciocínio. Então o correio eletrônico que nos interessa por hora é falar de serviço de correio eletrônico do tipo e-mail. A mensagem que você vai utilizar, o serviço de e-mail. Então você tem aí que estar em um contrato, assim dizer, com algum servidor de e-mail. Você pode ter o seu próprio servidor de e-mail, sim, mas vai demandar de um bom trabalho. Então você contrata algum serviço, mesmo que esse serviço seja gratuito. Por exemplo, Gmail, Hotmail, são serviços de e-mail que você pode estar utilizando gratuitamente. E aí um cuidado, uma coisa é o serviço, o servidor, o Gmail, Hotmail. Outra coisa é como você vai acessar a este serviço, que é aí o ponto mais importante, o mais frequente das questões que acabam envolvendo essa parte de serviço. Mas antes de entrar dentro desses aspectos próprios do serviço de e-mail, quais são os mecanismos que você se utiliza para trabalhar com eles, vamos entender aí o mecanismo, a mecânica geral do funcionamento do e-mail, como você faz para enviar e receber e-mails, principalmente enviar. Por quê? O que isso cobra bastante nas provas é acerca destes 3 campos que você utiliza aí para enviar um e-mail. Antigamente você abria as ferramentas de e-mail em qualquer que seja. E você tinha lá explícitos os campos para, com cópia e com cópia oculta. E estavam lá de uma maneira que você simplesmente tinha que preencher o que você queria. Hoje, você percebe que a maioria dos serviços de e-mail só lista um campo para. Se você quiser, você vai ter que adicionar os outros campos de e-mail para que você possa fazer uso deles. Então ele está lá meio que escondidinho. Simples fato é que os usuários não estavam utilizando os outros campos com tamanha frequência como utilizam o campo para. Por isso que os outros acabaram meio que sendo omitidos, deixados para segundo plano. O que você observa é, você tem o campo para, você tem o campo CC, também conhecido como com cópia, ou pode ser descrito na questão como sendo o campo cópia carbono, e você tem lá o CCO, também em inglês a sigla BCC. Então o que significa o CCO? Com cópia oculta, ou pode aparecer cópia carbono oculta. É bem mais difícil esse, o mais comum com cópia oculta, mas nada impede de que seja citado assim. Então você tem aí os 3 campos. O princípio de entendimento, como eles funcionam. Por exemplo, se nós listarmos aqui, para enviar um e-mail, 7 destinos diferentes. Coloca lá, dentro do campo para, o destino 1 e 2, dentro do campo CC, o destino 3 e 4, e dentro do campo CCO, o destino 5, 6 e 7. Colocamos 7 pessoas aí como destino da mensagem. Ao enviar esta mensagem de e-mail, a pergunta é,
quem vai ver o quê? Então, por exemplo, o destino 1. O destino 1, ele vai ver que esta mensagem foi enviada para 2, vai ver que foi enviada para 3 e vai ver que foi enviada para 4. O destino 1 não vê que ela foi enviada para 5, 6 e 7. Ou seja, você tem aqui a lista de quais são os outros destinos que ele vê. Aí você olha o destino 2. O destino 2 vai ver que a mensagem foi enviada para 1, para 3 e para 4. O 2 não vê que foi enviada para 5, 6 e 7. Claro que ele vê que foi enviado para ele mesmo também, óbvio. Mas, além dele, você tem lá também o destino 3. O destino 3 vai ver que a mensagem foi enviada para 1 e para 2, como também foi enviada para 4. E ele não vê quem foi enviado para 5, 6 e 7. O mesmo vale para o 4. Ele enxerga que foi enviado para 1, 2 e 3, mas não enxerga os outros destinos. Por quê? Você observando, você olha, pô, mas é igual então o campo par e o campo concópio? Sim. Na prática eles são iguais. A teoria é que muda, porque o objetivo de uso deles é diferente. O campo para, em teoria, é o campo com o real destino da mensagem, a pessoa com a qual você quer se comunicar efetivamente. O campo CC são aquelas pessoas que você quer tornar cientes da conversa, de modo que você está avisando o seu real destino que elas também estão vendo essa conversa. Ou seja, quando você quer utilizar isso, por exemplo, como uma prova, para ter garantia de que o destino recebeu a mensagem e assim ele chega, eu não recebi o e-mail. O que você vai dizer? Não, eu enviei para você e tem aqui ainda outras testemunhas que também tem lá o seu endereço de e-mail, a menos que o seu endereço não seja esse. Então você tem aí a ferramenta que vai permitir você trabalhar com essa ideia de prova de envio de e-mail. Justamente para isso serve esse campo com cópia, para você colocar esses assuntos e informar as outras pessoas. Porque assim, quando você recebe um e-mail e você observa que você estava destacado no campo com cópia, você sabe que aquele e-mail é de seu interesse, mas não é um e-mail que você tem que dar tamanha prioridade, você não precisa ficar se preocupando às vezes em ler, é só para que você esteja ciente do assunto tratado diante de alguma situação. Já o campo CCO, ele já vem com o objetivo de omitir. Por exemplo, o destino 5, ele vê que a mensagem foi enviada para quem? O destino 5 vê que a mensagem foi enviada para o destino 1, ele vê que foi enviado para o 2, vê que foi enviado para o 3 e para o 4. Ou seja, quem está no campo com cópia oculta vê os demais destinos. No entanto, o destino 5 não vê o 6 e também não vê o 7. Ou seja, mesmo que eu coloque as pessoas aqui, elas não se enxergam. Então a ideia do campo com cópia oculta é omitir dos demais destinos, inclusive os que estão no mesmo campo, que aquele destinatário está recebendo a mensagem. Então a ideia é de ocultar esse destino na comunicação. Então quando você pega o destino 5, ele só vê 1, 2, 3 e 4 e não vê o destino 6 e 7. Você omitiu esses caras. Se você quiser enviar um e-mail de forma oculta, você pode só utilizar esse campo? Sim. Então aparecem questões de prova dizendo assim, olha, no campo para, ele é obrigatório? Não, primeiro o campo para não é obrigatório. Você pode usar só o campo CCO, tranquilamente, só o campo CC, tranquilamente. Não é obrigatório usar o campo para mais. É obrigado a colocar só um destino? Não, você pode pôr mais do que um destino, sim, sem problemas. Então você tem aí a viabilidade de trabalhar com vários endereços de e-mail. Essa é a possibilidade que este campo oferece para você. Então, os de e-mail aí é a forma de você trabalhar. E aí, claro, você tem lá o assunto como mais um campo de e-mail, você também tem o anexo como uma possibilidade de você estar agregando. E aí, a ideia do tamanho do anexo vai depender do serviço que você estiver utilizando. Se você estiver utilizando um serviço de e-mail, como por exemplo o Gmail, ele vai te dar um tamanho de arquivos que podem ser anexados. Já o Hotmail vai lhe proporcionar um outro tamanho. Se for maior do que aquilo, eles vão sugerir que você use alguma outra estrutura de compartilhamento de dados, como por exemplo a estrutura do armazenamento de dados na nuvem, e aí você compartilharia a pasta que tem os arquivos que você gostaria de enviar. Então aí você tem as situações de anexo relativo ao e-mail. E o corpo do e-mail? Quando você trabalha aí com o serviço de e-mail, o principal foco das questões é baseado no formato com o qual você vai acessar o serviço. Hoje, estima-se aí, dentro dos próprios gráficos e dados da internet apresentados, que 90 a 95% dos usuários de serviços de e-mail fazem uso do seu formato webmail, enquanto que uma pequena parcela, realmente aí os 5%, que vão estar trabalhando com o formato de cliente de e-mail. Por que poucas pessoas usam cliente de e-mail? Aí há dois fatores, que são principalmente relacionados à ideia da evolução da computação, das tecnologias, e outro em relação a ferramentas que acabaram sugerindo esta situação, este cenário. Por quê? Eles vão falar em dois aspectos.
termos de praticidade e termos de eficiência e termos aí também, no caso seria de ferramentas, mas principalmente de praticidade. Por quê? Vamos então entender cada um deles e aí entender o contexto histórico que fez migrar, porque antigamente era mais usado o cliente de e-mail do que o webmail. Então vamos entender esse contexto depois do que entender a ferramenta em si. O que é o webmail? O próprio nome já diz, web. Ou seja, é a forma web de eu acessar a mensagem de e-mail. Simplesmente ele se trata de uma interface de acesso que vai aparecer aqui como sendo uma interface de acesso via navegador de internet, ou em inglês, browser. O que é um browser? Um browser é um programa utilizado para acessar as páginas da internet. Logo, se o que você está acessando é uma página da internet, quais são os protocolos que você vai utilizar para fazer uso desse processo? Bom, se você está acessando uma página da internet, você vai utilizar ou o protocolo HTTP ou o protocolo HTTPS. Porque o que você está trabalhando é uma página da internet, você está vendo apenas uma página. Esta página, ela tem como função representar aquilo que está dentro de um servidor de e-mail. Então você, por exemplo, vai com o seu computador, conecta via HTTP com o servidor, perceba que não há nenhuma flash em nenhum sentido, é apenas uma conexão. E por meio desta conexão, você visualiza a sua mensagem que está lá dentro do servidor de e-mail. Você, como usuário, está visualizando a mensagem que está dentro do servidor de e-mail. E ela está lá realmente. Justamente aquela ideia de que as mensagens de e-mail residem ou ficam dentro do servidor de e-mails, quando você utiliza formato webmail. Então, ela é uma forma prática em que sentido? É quando pergunta-se, o que eu preciso ter para poder acessar o webmail? Bom, eu preciso ter um computador conectado à internet, isso é óbvio. Mas que esse computador tenha instalado um navegador, que hoje em dia também é uma ferramenta extremamente básica e comum aí até em celulares, tablets e smartphones. Então, com ele, você acessa o serviço. Então, em termos de praticidade, o webmail é bem mais prático do que o cliente de e-mail, com certeza. Porque você consegue acessar ele hoje de qualquer situação aí que você tenha os requisitos mínimos, que é o computador conectado à internet com o navegador. Então, esse é o entendimento que você tem para o webmail. Então, cuidado quando fala no webmail, porque você vai utilizar o seguinte entendimento. Ele não é uma forma de enviar e receber e-mails. O cliente de e-mail é assim. O webmail, ele é utilizado para ler e escrever e-mails. Então, ler é uma coisa e escrever e falar em enviar e receber são coisas diferentes. Então, por exemplo, se eu falar em ler o e-mail, eu estou lendo o e-mail, mas ele está no servidor. Quando eu recebo o e-mail, quer dizer que recebi aquilo em mãos, está na minha mão. Mas aqui eu não recebo, eu só estou lendo o e-mail que está lá longe. É como se você estivesse lendo uma placa que está longe. Essa é a ideia de você trabalhar com o webmail. Enquanto que quando você fala em estrutura de enviar e escrever, também, aqui você está usando o HTTP para escrever. E você tem a noção do que está sendo escrito lá dentro. E enviar não é você que envia. Apesar de você clicar no botão enviar, quem está fazendo o envio é o servidor. Então você só está usando o HTTP para visualizar as ações. E enquanto que o servidor é quem vai realmente fazer este envio por você. Então é a forma e a mecânica de funcionamento. Então, falou webmail é ler e escrever e-mails. E tem que estar online para poder fazer uso dessa ferramenta, uma vez que ela é baseada no uso da internet. Agora, o cliente de e-mail, ele é um programa que tem como característica, primeiro, é um programa. Aqui é uma frase mnemônica para expressar basicamente o que ele é. Ele é um programa, ele é específico para a finalidade de enviar e receber e-mails. Então, outra característica aí. E outra característica funcional, ele necessariamente está instalado no computador do usuário. Ou seja, questões de prova vão dizer lá para você o seguinte: o cliente de e-mail é um programa instalado no servidor. Errado. Necessariamente ele vai estar onde? Ele vai estar no computador do usuário. Então é no seu computador local que você vai ter esse cara. Então essa frase resume inúmeras questões de prova, simplesmente nessa estrutura básica. Um programa específico para a finalidade de enviar e receber e-mails que você vai ter no seu computador. E aí tem uma certa tênue no processo. Claro, na prova você sabe que eles vão cobrar a respeito do computador, a estrutura básica que você está considerando, são softwares, estruturas e programas usados em computadores. Porém, se nós formos mudar de dispositivo, pegar um tablet, por exemplo, ou um smartphone, nesses dispositivos, você não pode ter lá um programinha instalado nele, específico para você enviar e receber e-mails? Sim. Então, muito cuidado. Se você estiver fazendo uso nesses dispositivos de um programa que tem apenas essa finalidade, enviar e receber e-mails,
diferente daquele que você usa para acessar as páginas da internet. Também no seu tablet, também no seu smartphone, você está usando um cliente de e-mail. Agora, se você lá dentro do seu tablet, você dentro do tablet, dentro do smartphone, utiliza um navegador de internet, que existem as versões para esses dispositivos, como por exemplo aí o próprio Opera, o próprio Mozilla Firefox, Google Chrome, para esses aparelhos, se você utiliza esses programas, que são navegadores, e aí acessa uma página do seu serviço de e-mail para poder visualizar essa mensagem, também nestes moldes você vai estar utilizando o serviço do tipo webmail. A ferramenta, então, é uma coisa e a forma como você acessa ela é outra. Então, muito cuidado aí com a estrutura com a qual você vai estar utilizando, porque o que define é o formato com que você acessa o serviço. Aí, quando a gente fala lá, gmail.com, ou seja, quando você acessou a página do gmail.com e entrou com seu usuário e senha, não foi uma página acessada pelo navegador? Sim, então você está usando o webmail. Agora, quando você vai lá no cliente de e-mail e configura a conta do cliente de e-mail para trabalhar com a sua conta do Gmail, você está configurando dentro do programa. Então é ele quem vai ser o mecanismo usado para acessar ou enviar o seu e-mail. Então aí você está trabalhando com uma ferramenta própria para isso. Tudo é a questão do meio com o qual você vai utilizar o serviço efetivamente. E aí você tem a outra característica, que esse cara, ele é o próprio para enviar e receber e-mails. Isso aí já falado várias vezes. O que mais você encontra como característica relativa ao cliente de e-mail? Que esse cara, ele vai ter protocolos específicos para poder fazer o uso da ferramenta. Então, no webmail, você fala em protocolo para acessar, mas para enviar e receber, não. Ao contrário do cliente de e-mail. Cliente de e-mail, você tem protocolos que trabalham propriamente para o envio e recebimento das mensagens, sendo que você vai ter aí que justamente distinguir qual é a diferença entre eles e quais são suas características próprias. Então, para isso, vamos trabalhar aí com esses protocolos próprios e específicos de clientes de e-mail. Começando assim, você quando encontra uma questão e fala lá, protocolo de cliente de e-mail, ou fala protocolo de envio, ou fala protocolo de recebimento, é leitura implícita da questão. Começou a ler a questão e já apareceu lá cliente de e-mail, antes de ler o resto da questão, você já falou cliente de e-mail, vai ter protocolo específico para envio e recebimento, falou envio SMTP, falou recebimento é POP ou AMAP. Leitura implícita, você já lembra desses tópicos antes de continuar a ler a questão. Porque a questão vai falar sobre isso. Mas se você lembrar do assunto antes, fica mais fácil. Porque assim você já mata a questão de cara quando encontrar o erro. Se não, se você lê a questão primeiro, aí às vezes você fica na dúvida, porque você olha a questão e aí você confunde com aquilo que você já sabe. Então a sugestão é que você sempre leia a questão por partes. Vá passo a passo lendo as questões, para que assim você consiga resolvê-la com maior tranquilidade. E aí você encontrou lá SMTP. Você leu a SMTP na questão, para e já lembra. SMTP é protocolo de envio usado por cliente de e-mail. E aí você já fala, opa, cliente de e-mail, então também tem protocolo de recebimento. É isso que você vai fazer. Então você tem lá protocolo para envio e protocolos de recebimento. E aí você observa que para envio é um. Para recebimento você tem dois protocolos. Quais são? Você tem lá para recebimento o protocolo POP ou você vai utilizar o protocolo IMAP. Então você vai ter que escolher, vai ter que optar por qual deles você vai querer utilizar. Só que aí tem um outro detalhe. Com um único cliente de e-mail, você pode acessar vários e-mails diferentes, várias contas diferentes de e-mail na mesma ferramenta. Claro que ele não vai misturar tudo, mas ele vai te dar acesso a todas essas opções. E você pode ter aí protocolos diferentes para cada conta. Então, eu coloquei lá a conta do Gmail, eu vou usar o POP. Conta do Hotmail, eu vou usar o IMAP. É possível? Sim, é possível você trabalhar com isso. Mas perceba, cada conta você utilizou um para fazer o acesso a estas mensagens, para poder usar essas mensagens. E o que nós temos aí como característica também desta situação? Identificar pontualmente eles e as suas propriedades. Então, quando a gente fala que o SMTP de envio, beleza, aí já matou boa parte das questões. Só que aí vem algumas questões mais detalhadas. Por exemplo, acerca da porta utilizada por este protocolo. Quando fala na porta própria, o que você deve observar? Que, por definição da RFC, ou seja, uma norma que diz como é o protocolo, como ele é construído, a RFC que define o SMTP, ela determina que a porta padrão é a porta 25. No entanto, tal porta ela já foi bloqueada, então não é mais essa porta que vai ser utilizada. A partir de então, começou-se a trabalhar e utilizar pelos serviços de e-mail a porta 587. Mas aqui, na verdade, é um mero detalhe. Porque a porta 25 foi apenas bloqueada entre usuário e servidor. Os servidores entre si ainda usam a porta 25.
Então só foi bloqueada ao nível do usuário para que fique melhor a segurança. Porque a porta 25 estava sendo utilizada muito para a parte aí de envio de spams, então a segurança dela estava muito comprometida, e aí com isso eles tiveram que melhorar ela, então simplesmente trocaram a porta. Então é uma nova porta, é importante saber sim, por conta aí da sua novidade dentro da forma que era convencional de você trabalhar com ele. A maioria dos serviços de e-mail adaptou-se a essa porta. E aí vem um objetivo também no processo. Por que sobre os protocolos de e-mail eu preciso saber a porta? Porque é simples, você quando for configurar o cliente de e-mail, você vai ter que apontar lá na configuração da conta qual é a porta do serviço que você utilizar. Neste caso, os serviços padronizam e utilizam como regra a porta 57 para envio, é base. Já no caso dos protocolos de recebimento, eles variam. O protocolo de recebimento, dependendo do serviço que você utilizar, se for Gmail, Hotmail, eles usam portas específicas, cada um usa uma. Mas claro, esta que nós vemos aqui é aquela que é definida por padrão na norma, na RFC. Então o padrão, a porta do protocolo POP é a porta 110 e a do IMAP é a porta 143. A do IMAP raramente aparece, é mais frequente a do POP aparecer nas questões. Mas ainda há outro detalhe que é mais frequente quando eles citam esses dois protocolos. Quando eles trazem lá o protocolo POP, eles colocam ao lado do seu nome um número, POP3. Ao lado do IMAP também pode aparecer um número, IMAP4. O que significa estes números? Para você, nada. Simplesmente eles representam a ideia da versão do protocolo. Mas não preciso ficar mexendo com tudo isso daí dentro das questões? Não, eu só tenho versões do protocolo dentro da sua organização. Para a nossa prova, nada demais. Eles utilizam isso para tentar confundir você dentro da estrutura. Ah, o que é esse 3 aqui? Não tem nada a ver. Tá? Então cuidado com esse detalhezinho aí. E aí, claro, temos outras características. Por exemplo, quando você utiliza o cliente de e-mail, ele tem lá a porta para envio. Mas o cliente de e-mail ele oferece duas pastas. Quando você abre o cliente de e-mail com o protocolo SMTP configurado, você percebe que ele apresenta duas pastas diferentes. Uma pasta de saída, outra de enviados. Eles querem saber o porquê existem essas duas portas. Simples. Porque quando você está utilizando o cliente de e-mail, antigamente ele tinha muito isso. O quê? Eu podia usá-lo de maneira desconectada da internet. Ou seja, na época da internet de escada, o cliente de e-mail era muito mais usado do que hoje. Porque na época da internet de escada, conforme você está conectado à internet, você paga. Você paga pulsos aí de ligação? Sim. E aí em horário comercial não era muito interessante ficar conectado o tempo inteiro. Ou o webmail precisa ficar conectado o tempo inteiro. Do contrário, como é que você vai ver a mensagem de e-mail? Então, o webmail naquela época não era interessante, apesar de existir. Se você bem lembra, se você era daquela época, se você foi da geração Y, você conhece. Quem? Você conhece lá o próprio carinha, o menorzinho de todos, o Zipmail. O Zipmail foi um dos primeiros e-mails a aparecer no formato de webmail, entre outros aí que começaram a crescer. O próprio Hotmail surgiu naquela época. E aí começou-se toda a migração. Porque o Hotmail, apesar de ser um serviço da Microsoft, assim como o Outlook, o Hotmail ele tinha uma limitação. Não dava para abrir o Hotmail, não dava para usar e-mail do Hotmail com o Outlook. Você obrigatoriamente tinha que usar o Hotmail no formato webmail. Por isso que a maioria das pessoas ainda hoje utiliza o formato de webmail, por conta dessa indicação aí, da sugestão forçada que a Microsoft acabou colocando no mercado. E agora ela meio que luta para tentar voltar, porque ela não está mais vendendo clientes de e-mail. Ela tem essa problemática, então ela acaba utilizando isso. E no processo de escrever mensagens, quando está offline, e aí você lembra que escrever é diferente de enviar, porque o cliente de e-mail oferece isso. Ele é específico para enviar e receber, sim, mas eu posso escrever a mensagem estando offline. De tal modo que eu vou lá, escrevo a mensagem e clico em enviar. Beleza? Só que como eu escrevi essa mensagem e cliquei em enviar estando desconectado da internet, ela não vai ser enviada. Vou lá, escrevo outra mensagem e clico em enviar. Também não vai ser enviada. A partir do momento que eu conectar com a internet, o programa vai verificar e perceber, opa, existem mensagens para serem enviadas. E conforme ele envia essas mensagens, ele vai colocando essas mensagens dentro da pasta de enviados. Então, dentro dessa concepção, o que você tem? Que a pasta saída contém as mensagens que tiveram seu envio solicitado, porém ainda não foram enviadas pelo programa. E a pasta enviados possui aquelas mensagens que já foram efetivamente enviadas pelo cliente de e-mail ao destino aí diretamente, pelo processo padrão. Então o que você trabalha é a questão de envio da mensagem, a forma como ele é procedido quando você está offline, online, aí, como você consegue articular esses recursos.
E no recebimento você tem algo parecido. No recebimento você vai escolher entre POP e MAP baseado em quê? O POP naquela época era mais interessante. Na época da internet de escada ele era mais popular, porque com ele também eu podia fazer um melhor uso da internet de escada, porque eu não quero ficar conectado o tempo inteiro porque eu gasto. Então eu só conecto na internet e vou olhar, tem mensagem nova? Tem. Então pega todas essas mensagens novas e desconecta da internet. Por quê? Eu baixo as mensagens para o meu computador. Então, para ler a mensagem, eu posso estar offline, quando eu uso o POP. Já o IMAP não. Então, eu baixo essas mensagens para o computador localmente e vou ler elas. A ideia do protocolo POP é que, ao baixar, ele simplesmente não vai só baixar a mensagem. Além dele trazer a mensagem para o seu computador, ele apaga por padrão do servidor. E esse é um problema em alguns momentos, porque com isso eu não consigo acessar essa mensagem depois. E aí eu tenho que me simplesmente policiar para criar rotinas de backup. Porque se eu perder as mensagens de e-mail do meu computador, eu perco todas. Porque elas só estão no meu computador a partir do momento que eu uso o POP na sua configuração padrão. Ele baixa para o computador local e apaga do servidor. Então, por padrão, as mensagens que você lê, por padrão não, falando no protocolo POP, todo momento, quando você falou no POP, a mensagem que você lê está no seu computador. Então você utiliza o protocolo POP para baixar a flechinha aqui no sentido que a mensagem está vindo para o seu computador. Então a mensagem é baixada para o computador do usuário e você lê a mensagem diretamente do seu computador. Quando chega uma nova mensagem, ela chega no servidor, você vai conectar o servidor para tirar ela de lá e trazer para o computador. E aí você percebe uma vantagem. Ao apagar a mensagem da caixa de entrada lá do servidor, manter ela só no meu computador, eu posso ter mais uso do meu e-mail. Porque, bem antigamente, lembra lá que os e-mails eram limitados. Na época aí do Zipmail, as caixas de entradas de e-mail tinham o quê? 1 mega. 1 mega hoje você fala, é uma apresentação de slides, já estourou tudo isso. Então, eles tinham essa limitação em termos de tamanho. E aí, você coloca isso como um problema. Mas, quando ele baixa a mensagem e esvazia a caixa de entrada do servidor, você tem aí um espaço todo livre. Essa é a vantagem de usar o POP. Naquela época, hoje em dia já não se torna tão prático. Até porque você perde as mensagens. Então, hoje em dia, como você tem espaço para armazenar os dados, as suas mensagens no seu computador e também no servidor, porque a caixa de entrada é grande, você pode deixar aí marcado uma opção nas configurações do protocolo. Que opção? Manter cópia das mensagens no servidor. Assim, ele vai baixar, sim, só que ele também vai manter uma cópia da mensagem no servidor. No entanto, a mensagem que você estará lendo será uma mensagem no seu computador. Ele não vai ir lá no servidor e dizer, beleza, essa mensagem eu já li. Ah, essa mensagem aqui o cara mandou apagar, vamos tirar do servidor. Não. Todas as mensagens vão estar no servidor, porém, elas vão estar como não lidas e vão estar lá. Mesmo se você apagar elas do seu computador, elas continuam lá. Então, ele se torna meio que um backup das mensagens? Sim, posso dizer que quando a mensagem está lá no servidor, mantém uma cópia lá, eu fiz uma espécie de backup desses e-mails. Posso dizer isso. Mas perceba que é um problema. Porque se eu quiser acessar esses e-mails por outro meio, se eu quiser utilizar o webmail para acessar as minhas mensagens de e-mail, uma vez que eu não estou em casa, não estou com o meu computador em mãos, eu vou acessar e eu vou olhar todas as mensagens dizendo que elas nunca foram lidas. Problemático isso. Ou às vezes, se não tenho cópia delas lá, simplesmente não vou ter mensagens. Então, um problema neste modelo aí de acesso. E aí que surge o protocolo IMAP para resolver isso. O protocolo IMAP é um protocolo mais para acesso. Então você vai utilizar esse protocolo para visualizar as mensagens que estão lá no servidor. Então você com o seu computador conecta via IMAP, perceba que não há flecha, você conecta lá com o servidor e você vai ler a mensagem que está lá dentro do servidor. É isso que você faz quando você está utilizando o protocolo IMAP. Com isso, obrigatoriamente eu tenho que estar conectado à internet, uma vez que as mensagens estão onde? Estão dentro do servidor. E ao estar conectado com a internet, eu posso visualizar essa mensagem, portanto. Mas ao fazer esse uso, toda mensagem que eu leio vai estar marcada como lida já, tranquilamente. Fica mais simples para mim, com certeza. E aí eu também posso utilizar em paralelo outro meio. Eu posso ir em um outro computador que não tenha o cliente de e-mail, não tenha minha conta configurada e simplesmente abrir o navegador e acessar via navegador o meu e-mail e eu vou ter essa sincronia perfeita entre as informações. Esta é a vantagem do IMAP. Então hoje, se você for utilizar um cliente de e-mail, a sugestão é que você utilize justamente o IMAP como um mecanismo para isso. E quais são os clientes de e-mail? Bem, os clientes de e-mail que você vai utilizar basicamente são o Outlook, é o principal aí
ponto que vai aparecer a respeito de ferramenta. Também você tem lá um Mozilla Thunderbird, outro cliente de e-mail bastante citado nas provas e concursos. Então você tem este cara como uma ferramenta de software livre também. Além desse cara, poderia ser citado o Eudora, mas outro carinha que aparece com ênfase é o Outlook, só que o Outlook dito Outlook Express. E eles questionam às vezes o seguinte: qual a diferença do Outlook para o Outlook Express? É simples. O Outlook, ele faz parte da suíte de aplicativos do Microsoft Office. Então, em teoria, você comprou esse cara, ao contrário do Outlook Express, que é uma ferramenta gratuita. Então, você simplesmente baixa ele da internet e instala sem pagar nada. Esse é o Outlook Express. Mas o Thunderbird é só a relação de que ele é um software livre aí no seu contexto mais simplista da coisa. Agora, um cuidado. Lembre-se, uma coisa é o programa específico para esse fim, outra coisa é o serviço. E você tem aí a Microsoft oferecendo o serviço Outlook.com. Se você acessa o site e lá entra com seu usuário e senha, você está usando o webmail. Se você abre o programa Outlook e dentro dele você configura a sua conta, que é usuário@outlook.com, você está usando o cliente de e-mail. Então, uma coisa é o serviço, outra coisa é a forma como você o utiliza. Beleza? Cuidado com isso aí. Vamos a alguns exercícios para praticar realmente esse assunto. O servidor de e-mail do destinatário, ao receber uma mensagem para um dos seus usuários, simplesmente a coloca na caixa postal deste usuário. A transferência de mensagens recebidas entre o servidor e o cliente de e-mail requer a utilização de outros programas e protocolos. Usualmente é utilizado para esse fim o protocolo X, que guarda as mensagens dos usuários em caixas postais e aguarda que estas venham buscar suas mensagens. Outro protocolo que pode ser usado para este fim é o Y, que implementa, além de funcionalidades fornecidas pelo anterior, muitos outros recursos. Esses dois protocolos para recebimento de mensagens, ao contrário do protocolo Z, que serve para enviar mensagens. Os protocolos referenciados no texto são, respectivamente, denominados POP IMAP SMTP, TCP IP HTTP, MUA MTA SMTP, HTTP HTTPS TCP IP, IMAP SMTP ou POP. Dentro da proposta da questão, ele trouxe aí todo um texto, um cenário de envio e recebimento de mensagens, onde ele basicamente cita aí toda a situação do cliente de e-mail e ele quer saber quais são os protocolos usados aí no recebimento e no envio, inclusive a ordem do recebimento que ele cita. Nas alternativas ele cita aí vários nomes, alguns só troca de ordem, cita TCP/IP, cita POP, IMAP, SMTP, que são os interessantes, e depois tem os outros lá que não tem nada a ver com a paçoca. O que ele quer saber basicamente? Ele põe aí que o primeiro, o X aí citado, seria um protocolo para receber, ou seja, está a mensagem no servidor de e-mail e aguardando que o cliente, no caso o usuário, vá lá recuperar esta mensagem, vai pegar esta mensagem. Bom, a ideia de recuperar, a ideia do que o usuário pegue a mensagem é utilizada aí pelo protocolo POP, que é a ideia de você pegar a mensagem do serviço de e-mail. Quando você fala em uma ferramenta com mais recursos, é o IMAP. Por quê? Porque o IMAP é o protocolo que tem a ideia de acesso, mas ele oferece a ideia de sincronização, que o POP não oferece, então ele traz mais recursos. Então você pode pensar justamente assim, POP é de pegar, IMAP é de acesso instantâneo, ou seja, a própria sigla já diz isso, né? Protocolo de acesso instantâneo à mensagem de e-mail. Então é um protocolo de acesso imediato, só quando você está online. E no envio simples, só tem um, que é o SMTP, que é aquela ideia de você ter um protocolo para a saída do e-mail, aquele que está enviando, o Szinho aí indicando essa saída. Logo, a alternativa correta, que descreve na ordem os protocolos, é a alternativa A. Próxima questão. Na internet, o protocolo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, é responsável pelo envio de mensagens de correio eletrônico, que contêm de forma anexada arquivos de imagem. Caso a mensagem de e-mail contenha apenas informação na forma textual, o protocolo utilizado para seu envio do remetente ao destinatário da mensagem denomina-se POP, Post Office Protocol. Não, envio é SMTP, não interessa qual seja o envio. Se você vai enviar uma mensagem usando o cliente de e-mail, é via SMTP. Tendo ela anexo ou não, dependente do tipo do anexo que haver dentro da mensagem, ele vai enviar usando o SMTP. POP é o protocolo de recebimento que baixa a mensagem. Logo, a questão está aí claramente errada. Então veja que o que fala-se sobre o serviço de e-mail é sobre o seu uso. É tranquilo, não precisa aí se desesperar. É uma das partes assim que eu digo como sendo as mais tranquilas e fáceis no que tange aí a parte de conceitos de redes, internet e outros pontos que possam aparecer de informática. Que é mesmo decoreba, esqueminha ali você resolve tranquilamente. Beleza? Forte abraço e até mais!